Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos fazer aqui então o nosso comentário bíblico. Vamos começar em 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 13, que diz assim: E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. O apóstolo Paulo, ele faz aqui então uma dissertação aos Coríntios na segunda carta, chegando nesse ponto aonde ele vai dizer o seguinte: na verdade, ainda que eu possa passar por muitas aflições, podendo ser perseguido, apedrejado, caluniado, questionado, ainda que eu possa passar fome, nudez, no sentido de frio, ainda que eu possa passar o que for, eu faço isso porque eu creio. E ele usa então o exemplo do salmista no Salmo 116, versículo 10, aonde há uma menção de que a crença, uma vez que eu creio, eu vou falar. O apóstolo diz assim, ó, eu creio. E é por isso, então, que eu falo. Só que ele usa a expressão nós cremos, também por isso também nós falamos. Ele certamente não está falando somente dele, mas está falando também dos seus cooperadores. Bom, isso que o apóstolo Paulo está dizendo é que ainda que haja sofrimentos e perseguições, a crença do coração impele ele a falar. Então, quem crê vai falar. Eu quero encorajar você aqui, naquelas oportunidades que aparecem para falar de Jesus diretamente, para testemunhar do que ele fez, ou do que ele está fazendo, do que ele disse que vai fazer, inclusive que ele disse que vai voltar. Eu quero encorajar você a falar. Você crê. Então fale. Se você crê, fale. Fale para alguém. Peça para Deus, me traz alguém para mim poder falar, para compartilhar a esperança. Né? Porque o apóstolo diz assim, ó, ainda que eu venha a ser perseguido, ainda que alguém venha te rejeitar, mas aquele que crê, nós cremos, por isso também falamos. Então o apóstolo assim, ó, eu tenho uma crença, e ele vai estender. Ele vai estender a palavra, né? Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Então o apóstolo Paulo diz assim, olha, eu creio no Evangelho. E eu creio na ressurreição. E eu creio no que está por vir. Eu não só creio e falo, mas eu creio e falo e tenho uma expectativa no meu coração. Eu tenho uma certeza que eu também vou ser ressuscitado. E eu tenho certeza que vocês, ó coríntios, que creem na pregação, também vão ser. De maneira que nós vamos ser apresentados junto com todos aqueles que creem na presença de Cristo. Então, observe que ele cria na mensagem, e por isso que ele falava, por isso que ele ministrava, por isso que ele sofria. Ele tinha uma convicção, uma crença. E ele termina aqui no versículo 15 dizendo assim, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graça para a glória de Deus. Meus amados, olha só o que essa palavra diz. O apóstolo Paulo diz assim, olha, eu sofro, eu prego por amor de vocês, coríntios. Bom, o meu sofrimento, o ministério, o fato da minha crença eu externar falando por aí pelo mundo antigo, eu tenho como objetivo abençoar a vida de vocês. O meu objetivo é fazer com que o Evangelho chegue até vocês, para que vocês possam crer no Evangelho, possam se converter ao Evangelho e começar a dar graças a Deus, de maneira que as ações de graças de muitos convertidos aumentem muito os louvores e as ações de graças que são dadas a Deus e que o nome de Deus possa ser amplamente glorificado através de muitos que recebem da sua graça. Então o apóstolo está dizendo o seguinte, olha, eu tenho dois grandes propósitos. Um deles é poder, ainda que sofrendo e padecendo, eu quero comunicar a palavra de Deus, o Evangelho, para que eu possa abençoar vocês. O meu objetivo é saber, eu sei que a pregação do Evangelho vai abençoar e vai trazer salvação e ações de graça. Mas eu também quero que essas ações de graça glorifiquem a Deus com todo o trabalho que o Senhor faz através de Jesus, pelo Espírito Santo, pela graça que ele derramou sobre todos aqueles que creem de uma forma que possam receber a salvação. Então, falando assim, eu vou continuar aqui, fazer um pouquinho mais... Estou falando menos hoje, né? Sendo mais curto. Vamos 16 aqui. Por isso não desfalecemos.
Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Bom, meus queridos, olha só o que o apóstolo diz aqui. Por isso não desfalecemos. Bom, eu não desfaleço, diz o apóstolo. Você sabe tudo que eu já sofri, sabe tudo que eu já padeci? Eu não desfaleço, eu continuo lutando, eu continuo na carreira, eu estou lutando o bom combate. Nós, eu e aqueles que estão comigo, nós não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa. Bom, meus queridos, o homem exterior se corrompe. O homem exterior é o corpo, é a carne. Bom, nós sabemos que existe uma corrupção natural que vem na velhice. Então aqui, ó, à medida que você vai ficando velho, essa palavra serve. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa pelo desgaste natural, não deixa de servir ao Senhor. O apóstolo Paulo diz assim, olha, quem sabe, ele está falando dentro de um contexto, mas eu vou dizer que essa corrupção natural do envelhecimento faz parte do processo daquilo que ele está falando. Embora essa corrupção que ele está falando é a corrupção de tudo aquilo que ele é perseguido, de todos os sofrimentos, ainda que nós sejamos ultrajados, ainda que deem no nosso rosto, ainda que nós venhamos, quem sabe, não ter o que comer, ainda que possamos, quem sabe, ter que descer por um cesto, ainda que devemos, quem sabe, sair correndo de um lugar para não sermos mortos, ainda que sejamos perseguidos, ainda que sejamos caluniados, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, tanto pelo passar do tempo, que tudo vai envelhecendo, como também pelas aflições e perseguições da vida e do ministério. Isso são as corrupções do exterior, ainda que o nosso homem exterior se corrompa. Necessariamente aqui não está falando da corrupção, das concupiscências do engano. Não está falando aqui de pecado. Não está falando no contexto de pecado. Poderíamos até acrescentar, né? Ainda que você tenha pecado, ainda que você tenha, por causa da sua carne, da fraqueza da carne, esteja então se corrompendo, né? O interior, contudo, se renova de dia. As duas maiores afirmações é para a primeira, especialmente para a segunda afirmação que eu fiz, e a última para a terceira. Mas o interior, contudo, se renova de dia em dia. O que ele falou antes? O que tem no interior? O vaso de barro, no interior tem o Espírito de Deus, tem o diamante, tem uma joia rara, tem uma fonte inesgotável de força, de poder, de sabedoria, aquele que derrama uma graça maior. Meus queridos, então, ele diz o seguinte, olha, ainda que eu possa sofrer um monte de coisas nessa vida, eu tenho dentro de mim, no meu homem interior, no meu espírito, o Espírito de Deus que me fortalece. A palavra de Deus diz lá no Velho Testamento, até os jovens se cansam e se fadigam, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Há um renovo de força para todo aquele que serve a Deus. Há um renovo de força para todo filho de Deus. Há um renovo que vem do Espírito de Deus e está pronto aí do teu lado para ser derramado novamente sobre o teu coração, incendiando o coração de fogo, tirando e passando por cima de todo tipo de fraqueza. Como disse novamente, já falei antes, né? O apóstolo Paulo orando o Senhor disse para ele, olha, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então o apóstolo Paulo está falando disso de uma forma diferente aqui. E no 17 ele diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. A nossa leve e momentânea tribulação. Eu vou dizer assim, o apóstolo Paulo está de brincadeira. Está de brincadeira com nós. Nossa leve e momentânea tribulação. Meus queridos, as tribulações que ele passava eram terríveis. Não tem nada de leve, né? A tribulação é peso pesado, é coisa para matar mesmo. Então vamos lá. Porque a nossa leve... Por que ele diz que é leve? Dentro da sua consideração. Porque ele vai nos ensinar a pensar em relação àquilo que acontece conosco, olhando para a recompensa que vai vir. Então ele diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. A recompensa por ser perseverante, por perseverar nessa situação, é uma recompensa gigantesca. Ainda que possa ser grande,
né? No sentido de ser pesada essa tribulação. Ainda que ela seja muito pesada, ela é incomparavelmente, ela não é nada comparado com a glória que vai ser dada naquilo que vem, na esperança, naquilo que ele cria, na ressurreição e na vida eterna. E ele diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Bom, meus queridos, isso é uma coisa interessante. O apóstolo diz assim, cuidado, viu? Os temporais vêm, ainda que seja muito feio, alguns são curtos, alguns são longos, alguns podem até ter dias frios, quem sabe um inverno muito chuvoso. As turbulências da vida demoram diversos tipos de tempo. Mas a verdade é que o apóstolo diz assim, olha, além de ser leve comparado com aquilo que nós vamos ser recompensados na eternidade, elas são momentâneas. Elas não são para sempre. Quando algumas situações não mudam e são como que para sempre, às vezes tem alguma coisa que Deus quer nos ensinar que nós precisamos aprender para sermos transformados e a coisa mudar. Às vezes nós somos o próprio agente do mal, porque nós andamos fora de um princípio. Aí não tem como Deus nos abençoar, ainda que Ele nos ame. Mas vamos convir, o apóstolo assim, a nossa leve e momentânea. Ou seja, é momentânea também comparado com a eternidade. A eternidade é a eternidade. A eternidade não tem fim. A glória que há de vir, como ele diz aqui, é muito excelente, porque ela tem um peso eterno de glória, ou seja, não é um momento. As tribulações, elas acontecem e acabam. Ainda que até alguém possa sofrer até alguns anos com algum problema, isso é nada comparado com a eternidade. Essa é a esperança do apóstolo Paulo, essa tem que ser a tua esperança, a minha esperança no Senhor. E terminando aqui o capítulo 4, diz assim, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Bom, atentar é colocar, quem sabe, uma atenção. Então, não devemos atentar nas coisas que se veem. Bom, as coisas que se veem, elas falam do natural, elas falam então do olho, que olha as coisas no natural, e do raciocínio, do intelecto que raciocina as coisas que se veem. As coisas que se não veem, bom, as coisas que se não veem, elas falam de coisas espirituais. Eu preciso ter uma percepção, uma revelação da Escritura para crer na ressurreição. Então é ter uma percepção. E eu preciso então ter fé que isso é verdadeiro. Então, poder tirar os olhos das coisas temporais que vão passar e colocar os olhos naquelas coisas que são eternas, que não são temporais, que não estão sujeitas ao tempo, mas que são eternas e que são, na verdade, coisas que não se veem, que o olho não pode ver, né? O olho não viu, né? O olho não viu, não subiu ao coração do homem, né? Aquilo que Deus preparou. Então, meus queridos, observem que Deus deseja nos revelar essas coisas. Tanto agora como também na eternidade, com certeza, será extremamente surpreendente, porque por mais que alguém possa ter entendimento, nunca vai ter entendimento completo daquilo que Deus preparou. E Jesus disse que estava indo e nos preparou o lugar. Então, porque as coisas que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Tudo isso que ele está dizendo é o seguinte: eu sofro como um propósito por amor de vocês, mas na verdade, ainda que eu possa sofrer, eu tenho uma força interior que me renova, porque na verdade, tudo isso que eu passo é uma coisa pequena comparado com aquilo que eu vou receber. E eu creio na ressurreição e na glória que há de vir. E na verdade, então eu não fico atentando no natural, andando com uma mente humana somente, mas porque eu creio e tenho a percepção, a revelação das coisas espirituais, pelo Espírito que me foi dado, eu posso então, deixando as coisas temporais, fixar os meus olhos nas coisas que não se veem, que são as coisas eternas. Que Deus te abençoe.